Maternidade Escola Januário Cico atua no combate à sífilis. Só nesse ano, o Rio Grande do Norte registrou 96 novos casos. Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte expõe principais atividades científicas do estado. E aqui no estúdio nós vamos ter uma entrevista com Ruth Suzana, ela que é gestora do programa MEI, que é o microempreendedor individual, e vai nos falar sobre a Semana Nacional do Crédito. Esses são os destaques dessa quinta-feira, dia 26 de outubro. O Feliz News está começando. Boa noite. Boa noite. 3 pessoas foram presas nessa quinta-feira pela Polícia Federal durante a operação contra a lavagem de dinheiro aqui no Rio Grande do Norte. Um dos detidos é funcionário do Ministério do Turismo. A ação foi batizada de Lavate e é um desdobramento da Operação Manus. A nossa repórter Rita Oliveira tem mais detalhes. Pois é, Lívia e João, mais uma grande operação aí da Polícia Federal na manhã desta quinta-feira, envolvendo cerca de 110 policiais federais que foram cumprir 27 mandados judiciais, sendo 22 deles de busca e apreensão, 3 de prisão temporária e 2 de condução coercitiva. Esses mandados foram cumpridos também em algumas cidades aqui do Rio Grande do Norte, como Natal, Parnamirim, São José de Mipibu e Angicos, além da sede do Ministério do Turismo em Brasília e de um apartamento de Henrique Alves aqui em Natal. A Operação Lavate de hoje é um desdobramento da Operação Manus, que foi deflagrada em junho e investigava crimes de corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro na construção do Arena das Dunas para a Copa do Mundo de 2014 e que levou à prisão do então ex-ministro do Turismo Henrique Eduardo Alves em junho. Nesta operação de hoje, na Lavate, a Polícia Federal disse que Henrique Alves continuava comandando o esquema de corrupção mesmo preso através de seus assessores. Inclusive, hoje, 2 assessores do ex-ministro foram presos e foram eles, Aloísio Henrique Dutra de Almeida e José Geraldo Moura Fonseca Júnior. Lívia, João, volto com vocês. Obrigado, Rita. Vamos continuar acompanhando esse caso. E olha só, o Ministério Público Federal fez 2 denúncias contra o ex-desembargador federal Francisco Barros Dias e outras 12 pessoas por corrupção, lavagem de dinheiro, falsidade documental e também exploração de prestígio. A primeira, que tramita na 2ª Vara da Justiça Federal aqui do Rio Grande do Norte, narra um suposto esquema de compra e venda de decisões judiciais no ano de 2012, quando o ex-desembargador ainda atuava no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em Recife. Já a segunda denúncia, que tramita na 14ª Vara, transcreve a exploração de prestígio de Francisco Barros após a aposentadoria, quando teria passado a advogar ilegalmente junto à corte. As denúncias são decorrentes da Operação Alckmin 1, deflagrada no último dia 30 de agosto. Na ocasião, Francisco Barros foi preso preventivamente, mas obteve a liberdade através de 2 habeas corpus analisados pelo tribunal. A Semana Nacional, a Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura da Universidade do Rio Grande do Norte já começou, expondo as principais atividades científicas do estado. E a ideia é trocar conhecimento e dialogar sobre ciência, tecnologia e também cultura. Equações criativas, soluções para a vida. Este é o tema da 23ª edição da Semana de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É a matemática presente em todas as áreas do conhecimento. A escolha desse tema é um tema que está em nossa vida e busca, na verdade, compreender a vida, compreender as pessoas, compreender os problemas que nós nos deparamos no seu sentido mais amplo possível. Então é um tema que tenta trazer a reflexão a todos que fazem a universidade. Aqui dá para aprender um pouco de tudo, inclusive a evitar o desperdício utilizando receitas e números. De acordo com o que a gente iria apresentar nas receitas, envolvendo lógica do consumo consciente, que seria
a questão do consumo em menor quantidade de produtos e principalmente de alimentos, que ultimamente o pessoal desperdiça muitos alimentos e não tem consciência disso. E essa turma aqui do Departamento de Física explica o método de trânsito planetário e disponibiliza telescópios para todo mundo apreciar a Lua e as estrelas durante a noite. A gente está mostrando, esquematizando o que seria o método do trânsito, que é basicamente a diminuição da intensidade luminosa da estrela quando alguma coisa passa na frente dela. Quando a gente plota isso num gráfico e vê o formato dessa queda, como a gente está mostrando aqui no monitor, né? E estuda mais a fundo isso daí, a gente consegue inferir se é um planeta ou não, a depender de outros parâmetros, mas basicamente seria isso. Os visitantes têm atrações culturais também durante todo o dia. E olha só esse grupo aqui de mulheres trazendo a interpretação do Pequeno Príncipe. O propósito é divulgar a poesia da mulher potiguar e fazendo com que as pessoas entendam que a poesia ela tem voz na sociedade. Ela não fala só de flores, e até fala, mas fala de flores, tentando encaixar essa flor dentro da vida social das pessoas. A feira é aberta a todo o público e a programação segue até amanhã, sexta-feira. A expectativa de público aqui na Cientec é de cerca de 20 mil pessoas por dia. E vale lembrar para quem está em casa que ainda não veio, que a feira não se limita apenas aqui aos pavilhões, nos estandes. A programação em toda a universidade, nos auditórios, nos anfiteatros, com oficinas, palestras sobre diversas temáticas envolvendo a ciência e a tecnologia. Basta dar uma conferida na programação no site da Cientec, na internet. Que bacana, né? O UFRN está realmente de parabéns. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. A Polícia Militar apreendeu 85 quilos de maconha, 1 quilo de cocaína e 2 quilos de crack dentro de uma casa na cidade de Açu. A ação aconteceu através da PM no final da tarde de ontem. De acordo com os policiais, eles chegaram até o local após denúncias anônimas. Os informantes disseram que havia um lugar no bairro Frutilândia que servia para guardar entorpecentes. Ao chegarem no endereço indicado, se depararam com as drogas dentro do imóvel. Estava uma mulher que se apresentou como dona da casa e autorizou, através de documento, a entrada da polícia. As drogas foram apreendidas e levadas à delegacia junto com a suspeita. E veja a seguir, Corpo de Bombeiros lança novo código de segurança contra incêndio voltado para eventos temporários. E ainda, a Maternidade Escola Januário Cico atua no combate à sífilis no estado. Logo depois do intervalo, a gente volta já. A Câmara Municipal de Natal aprovou nesta quarta-feira, por maioria de votos, o retorno do vereador Ranieri Barbosa, do PDT, à Casa Legislativa. Ele estava afastado desde o dia 24 de julho, após a deflagração da Operação Cidade Luz, que investiga o superfaturamento e também pagamento de propina nos contratos da iluminação pública aqui da capital. Foram 24 favoráveis e 2 votos contra. Esses votos contras foram dos vereadores Kleber Fernandes, do PDT, e Natália Bonavides, do PT. Apesar da decisão pela maioria, a Câmara ainda vai apresentar a decisão ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que irá efetivamente decidir se o afastamento deve ou não ser mantido. E olha só, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que 11 milhões de pessoas no mundo são infectadas anualmente com a sífilis. E apesar de existir tratamento desde a década de 40, muitos novos casos ainda são descobertos tardiamente. Só nesse ano foram 96 casos já registrados pela Maternidade Escola da UFRN. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível que pode trazer graves complicações para as mulheres grávidas e os recém-nascidos. A Maternidade Escola Januário Cico, da UFRN, notifica cerca de 70 casos da doença por ano. Mas só agora, em 2017, esse número já é mais de 90. É preciso estar atento aos sintomas. Fígado aumentado do bebê, o baço aumentado, alteração no sangue, na coagulação do sangue. Nos homens, normalmente, causa uma lesão peniana, que é tipo uma úlcera, né? Então pode ser diagnosticado facilmente. As mulheres da mesma forma que os homens. Então podem ter lesões de pele ou podem ter lesões que não são aparentes, visíveis, né?
como manchas na pele, que a gente chama de rasgo cutâneo. A doença está crescente em todo o país nos últimos anos, segundo o Ministério da Saúde. Foram 66 mil casos de sífilis adquirida em 2015 e um aumento de 19% da sífilis congênita, que passa da mãe para o bebê. Mas o tratamento é simples e tem quase 100% de cura. É feito com penicilina. Então, a diferença é que para a paciente ou para o paciente adulto é usado um tipo de penicilina, que é a penicilina benzatina. Já para o bebê, a gente utiliza outro tipo de penicilina, que é a penicilina cristalina. Então, a medicação é conhecida já há muito tempo, é disponível. A Elisa nasceu nesta quarta-feira e a mãe é portadora da doença. Mas até o momento não foram detectadas alterações no bebê. Por isso, a importância do diagnóstico precoce e do tratamento. Quando as mulheres não fazem o pré-natal ou por algum motivo o pré-natal no pré-natal deixou-se de solicitar esse exame laboratorial, quando elas chegam à maternidade, a gente tem o teste realizado na admissão, que é um teste rápido, que faz o diagnóstico também. E aí a gente já institui o tratamento tanto para a gestante e faz a investigação do bebê. O interessante é que essas mães possam fazer um pré-natal seguro e todo esse acompanhamento, como foi dito aí na matéria, é feito pelo SUS gratuitamente. E olha só, o Corpo de Bombeiros lançou um novo Código de Segurança contra Incêndio voltado justamente para os eventos temporários. De acordo com a nova legislação, toda a documentação relacionada à realização de eventos temporários deve ser entregue com 10 dias de antecedência. E a nossa repórter Rita Oliveira tem mais informações. É contigo, Rita. Pois é, Lívia, João, um novo código que já está em vigor aqui no Rio Grande do Norte. Quem vai nos passar mais informações sobre as especificações técnicas aí de condutas, né, com relação a eventos e outros assuntos em geral é o capitão Pedro Henrique, ele que é analista de projetos aqui do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte. Capitão, seja muito bem-vindo e já vai explicando para a gente, para o pessoal de casa, quais são as inovações nesse novo código. Bem, esse código segue uma tendência nacional, principalmente após o evento da Boate Kiss, de aumentar a fiscalização sobre locais de alto risco e principalmente locais de grande aglomeração de público. Então, existe uma maior fiscalização sobre os locais que têm, pelo menos, né, a norma não fala sobre a quantidade mínima de público, mas se estima acima de 500 a 1.000 pessoas, o maior risco. Então, por isso, a gente cobra segurança maior para a evacuação daquele local, o risco de acidentes, como choques elétricos, etc. Então, toda essa situação de risco é avaliada na nossa vistoria e na nossa fiscalização. Como é que, então, eram feitas as vistorias e as fiscalizações antes da elaboração desse novo código, capitão? As vistorias, né, as fiscalizações no geral, elas continuam da mesma forma. A única alteração, assim, pontual, foi a questão do prazo. Antes era de 5 dias úteis, agora é um prazo de 10 dias úteis. É importante para as pessoas que organizam eventos, estar atento a isso. Existe a necessidade de apresentar um projeto. Esse projeto ele vai colocar as informações sobre o dimensionamento de suas saídas de emergência, mostrando que não tem barreiras que impeçam a saída daquele local e, principalmente, a disposição dos dispositivos preventivos contra incêndio. Que são? Extintores, hidrantes, conforme o caso, né? Existe um risco adicional também nesse local. Você imagine que ele pega uma edificação e monta a estrutura de palco, fiação elétrica, etc. Então, existe toda uma fiscalização sobre esses dispositivos adicionais colocados para evitar até outros tipos de acidentes, como choque elétrico e etc. Capitão, com relação à fiscalização dos pequenos e dos grandes eventos, né? Quais foram, o senhor já falou das mudanças pontuais, mas a atitude do Corpo de Bombeiros durante a fiscalização desse tipo de evento se dá em quantos momentos? Desde o projeto até a preparação do local, como é que se dá isso tudo? Exatamente. Tudo se inicia com a apresentação do projeto. Esse projeto
A gente avalia as pranchas, vê a disposição do cenário, das saídas de emergência que devem ser adequadamente dimensionadas, vê o dimensionamento da quantidade de brigadistas, que é obrigatório hoje, por norma, ter brigadista no local e, inclusive, bombeiros civis, bombeiros profissionais civis, que vão orientar a evacuação do local e tem uma preparação mínima de atendimento pré-hospitalar. Existe também, por norma, a necessidade de um posto básico de atendimento. Atualmente é solicitado uma ambulância, pelo menos o tipo B. Existe um número mínimo, então, de profissionais bombeiros, né, para atuação nesses eventos, tanto dos pequenos quanto os de maior porte? A atuação do Corpo de Bombeiros Militar, ela é principalmente na fiscalização, avaliação do projeto e fiscalização do local, se foi executado conforme o projeto que foi aprovado, ou seja, um projeto seguro. No local é cobrado que tenha bombeiros civis, né, são bombeiros civis, não fazem parte da instituição bombeiro militar, e brigadistas. Ok, capitão, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. Infelizmente, nosso tempo já acabou. Então, a gente acabou de conversar com o capitão Pedro Henrique, ele que é analista de projetos aqui do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte, e falou sobre o novo Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Estado. Lívia, João, volto com vocês. Obrigado, Rita. Mais uma grande iniciativa do Corpo de Bombeiros, não é isso, Lívia? Com certeza, nós conversávamos agora há pouco. Que bom, como o próprio capitão falou, capitão Pedro Henrique, depois daquele incêndio que aconteceu na Boate Kiss, todo mundo se alertou e até mesmo o Corpo de Bombeiros fez alguns ajustes para evitar que acontecimentos como esses ocorram novamente. Muito bom. Muito bom. E olha só, 2 homens foram mortos a tiros na noite de ontem em Macaíba. Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam há pouco tempo na cidade e a vizinhança também não soube informar a identidade deles. E de acordo com a polícia, a dupla caminhava na rua Valério Mesquita, quando por volta das 23 horas, criminosos chegaram em um carro e executaram as vítimas. Ninguém foi preso. E veja a seguir uma entrevista com Ruth Suzana, que é gestora do programa MEI, para falar sobre a Semana Nacional do Crédito. E também nós estamos ao vivo no Facebook. A gente volta depois do intervalo. Até já. Plenário da Câmara rejeita a denúncia contra Temer por 251 a 233 votos. Apesar do boicote da oposição, inicia hoje as eleições no Quênia. Confira agora o nosso giro de notícias. Pouco mais de um mês após chegar à Câmara, os deputados rejeitaram na noite desta quarta-feira o pedido da Procuradoria-Geral da República para investigar o presidente da República, Michel Temer, e os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, secretário-geral. Foram 251 votos contrários à autorização para investigação e 233 votos favoráveis, com 2 abstenções. Com isso, caberá ao presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, comunicar agora ao presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, a decisão da Casa. Foram 486 votantes e 25 ausentes. O parecer votado foi apresentado pelo deputado Bonifácio de Andrada, que recomendou a inadmissibilidade da autorização da Câmara para que o STF iniciasse as investigações contra o presidente e os ministros. O parecer já tinha sido aprovado na Comissão de Constituição e Justiça por 39 votos a 26, além de uma abstenção. A participação da bancada potiguar na votação do arquivamento da segunda denúncia contra Michel Temer se deu em maioria a favor do arquivamento. Apenas os deputados Antônio Jacome, Zenaide Maia e Rafael Mota votaram contrários ao arquivamento da denúncia. Os colégios eleitorais do Quênia abriram suas portas às 6 horas da manhã, horário de Brasília, para receber os eleitores do pleito presidencial boicotado pela oposição. A ação foi no sentido dos centros de votação, onde a presença é sensivelmente inferior do que nas eleições realizadas no dia 8 de agosto e que são repetidas hoje depois de serem invalidadas pelo Supremo Tribunal devido às irregularidades no processo. No Colégio St. George de Quilimane, em Nairobi, há uma queda no número de eleitores e também forte presença policial, com cerca de 20 agentes.
Olha só, o Sebrae aqui do Rio Grande do Norte elaborou uma programação especial para marcar essa Semana Nacional do Crédito. E serão fornecidos orientações e também capacitações direcionadas a essa importante área financeira. E agora nós recebemos a Ruth, que é uma das empreendedoras, na verdade ela é uma das analistas do programa MEI, Microempreendedor, e vai explicar para a gente. Ruth, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu queria que a senhora começasse explicando para a gente o que o empreendedor ele deve analisar antes de solicitar um crédito para investir num negócio. O empreendedor, primeiro de tudo, ele tem que ver a questão da oportunidade, né? Ao seu redor, o que é que está acontecendo, que pode ser gerado uma oportunidade para ele estar ganhando dinheiro. E assim, planejar, né? Planejar é imprescindível para o sucesso do negócio. Ruth, é possível investir mesmo diante dessa crise? Isso, como eu te falei, ele perceber a questão das oportunidades, o que é que está acontecendo ao redor dele, né? E daí verificar se é uma atividade que ele se identifica, se ele gosta de fazer, né? E aí ele vai partir para o plano de negócio, o planejamento. A boa gestão, a gente falando agora dos gestores empresariais, a boa gestão financeira de uma empresa, ela está ligada diretamente, por exemplo, ao seu sucesso, mesmo nesse período de crise. É possível que uma empresa consiga sair desse arroxo financeiro, que o gestor ele tem que ter essa sensibilidade de como ajustar as contas da empresa? Ele tem que ter essa sensibilidade. A gente também trabalha muito forte a questão comportamental, né? Porque não é só ele trabalhar a gestão financeira da empresa. Existem outros fatores por trás, comportamentais, que vai fazer com que ele obtenha sucesso no negócio dele. E para quem, pessoa física ou jurídica, que já está endividado, qual que é a recomendação? Bom, o Sebrae ele trabalha com pessoa jurídica, né? Então, assim, até o dia 10 de novembro, a gente está fazendo algumas orientações, algumas consultorias financeiras gratuitas de 4 horas, onde a gente vai analisar a capacidade de pagamento daquela empresa, vai fazer um fluxo de caixa junto com o empresário e ver o que é que a gente pode estar ajustando, né, de melhorias para o negócio dele. Ruth, a gente conversava agora há pouco a respeito do crédito. Muitas pessoas acham que o empréstimo, que essa linha de financiamento, muitas vezes é a salvação, é a solução, mas isso não é concedido para todo mundo, é necessário ser feita uma análise. Explica para a gente como é que, de fato, quando, de fato, essa linha de crédito é uma boa oportunidade para esse empresário. O crédito, ele é uma boa oportunidade quando a empresa tem um fluxo de caixa estruturado, né? Tem uma capacidade de pagamento estruturada. Hoje a gente tem diversas linhas de crédito no mercado bastante atrativas, né? Com taxas de juros da 0,7 ao mês. Mas, enfim, para conseguir essa linha de crédito é necessário algumas avaliações, né? Dentre elas, a avaliação do próprio negócio. E aí essa análise de crédito do negócio, quem faz é o próprio banco. O Sebrae, ele intermedia, dizendo o que é que tem no mercado, dizendo o que é que pode estar sendo melhor para ele, né? Faz essa intermediação. O Sebrae, como muita gente pensa, acha que a gente é uma instituição financeira, que a gente concede crédito, a gente não consegue de crédito. A gente só faz essa intermediação explicando para o empresário o que é que a gente tem no mercado, o que é que tem de melhor, né? E aí ele vai ao banco e faz essa ponte com o gerente da Ruth, agência. como que está funcionando essa semana do crédito? Vai lá no Sebrae, a pessoa que quer participar deve fazer o que exatamente? Essa Semana Nacional do Crédito, ela está acontecendo no Brasil inteiro, né? O objetivo maior dessa semana é o uso consciente do crédito. Então, a gente fez algumas programações, dentre elas algumas palestras. A gente trouxe já 2 palestrantes de fora, o Alan Gani e Erasmo Vieira, onde Alan Gani hoje vai estar, Erasmo Vieira hoje vai estar à noite no Alecrim, lá na Fé Comércio, é gratuito, ele vai estar falando um pouco da parte emocional, né, ligada ao crédito, muito bem estruturada a palestra dele, bem assertiva, e amanhã à tarde a gente vai ter no Sebrae, a partir das 14h30, Alan Gani e os dois juntos, e Erasmo Vieira, falando os dois juntos dessa questão do uso consciente do crédito. Né? Além dessas palestras, a gente também está com essas consultorias gratuitas. O empresário que tiver interesse pode nos procurar lá no Sebrae.
para a gente fazer um agendamento, né? Teve um período também de renegociação de dívidas, mas esse período já passou, que anualmente a gente faz. E é isso que a gente está propondo aos empresários. Durante toda essa semana aí de crédito nacional, né? Nacional. As palestras, elas vão até amanhã, tá? Teve algumas também já estruturadas com BNDES, mas isso aí já aconteceu no interior. E aí, o restante da programação, que seria as consultorias financeiras, a gente recebe ainda os empresários que tiverem interesse até o dia 10 de novembro. Tá, ok, Ruth, a gente agradece a sua presença, a presença sempre do Sebrae aqui conosco do Feliz News. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada Acredito a vocês. que os empresários e empreendedores terão agora aí mais um norte para seguir. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado. E a edição de hoje fica por aqui. Colabore nos enviando sugestões de pauta para o nosso contato no WhatsApp ou também no 987014724 pelo Instagram no @TV Feliz. E nós também estamos ao vivo no Facebook, que é o facebook.com/TV Feliz Oficial. Obrigado pela companhia. O nosso próximo encontro é amanhã. Até lá. Tchau, tchau.